irmãos. Como o pastor disse, meu nome é Itiele. É um pouco muito diferente, né? Não é um nome muito comum que meu pai me deu, mas aqui estou eu. Aprendi a conviver com esse nome tão diferente. Sou piauiense, só nasci em Brasília, né? Meus pais se encontraram lá, mas eles eram do Piauí. E ainda pequena eu retornei para o Piauí. E cresci ali no extremo sul do Piauí. Foi naquele lugar onde Deus me encontrou, né? Eu lembro de Davi dizendo que Deus encontrou ele lá de trás das malhadas, né? Foi bem ali onde o Senhor me encontrou mesmo, lá num lugar bem escondido. E eu louvo a Deus porque o Evangelho me alcançou. Ontem, quando cheguei na casa do irmão Laércio e da Denise, na hora que eu desci do carro, eu tive um susto, assim. Porque eles têm uma planta lá que é exatamente a mesma planta. Gente, eu amo planta, tá? É a mesma planta que tinha na casa da irmã da igreja que me evangelizou quando eu era criança. Exatamente a mesma planta. Na hora eu lembrei do cheiro da flor. É incrível, né? Como que a mente, a nossa memória, ela nos captura, assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Como que a graça de Deus é maravilhosa e como que Deus está agindo no mundo. Né, como que Deus ele não para de trabalhar. Jesus ele falou para os discípulos lá no Evangelho de João: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Paulo, lá em Coríntios, ele vai dizer que Deus em Cristo estava redimindo o mundo. Então, Deus, desde o início da história, ele vem se movendo e trabalhando para redimir toda a criação dele, né, para redimir eu e você. E por causa de várias pessoas, como eu e você, o Evangelho chegou ali até mim. É muito interessante, eu não sei se os irmãos sabem, mas o Evangelho chega no Piauí, no extremo sul do Piauí, numa cidade chamada Corrente, quando nem estrada existia ainda para passar carro. Os missionários americanos chegaram ali de avião. Olha que interessante. As igrejas, a igreja mais antiga, batista ali, ela tem, acho que mais ou menos uns 120 anos de existência. E eu fico, um tempo desse, eu e meu esposo pegamos vários registros e cartas dos missionários que vieram naquela época, e a gente lia e chorava, porque é exatamente o que muitos missionários vivem hoje, os mesmos dilemas e lutas e provações, e eles vieram de tão distante para um lugar, gente, que não existia nem estrada, você imagina outras coisas, né? E ali eles entregaram a vida deles, servindo a Deus, para que Deus fosse conhecido no meio do povo piauiense. E graças a Deus o Evangelho chegou até nós. Eu quero falar com os irmãos hoje, nessa manhã. Antes disso, na hora dos visitantes aqui, eu falei, não vou nem ficar em pé. Porque mesmo sendo a primeira vez aqui, eu me sinto em casa. Porque eu vejo os irmãos e, assim... E isso não é porque a gente já se conhece ou é íntimo, né, de relacionamento, conhecer, mas por causa de Jesus. Falei, gente, eu me sinto tão confortável, né, e eu sei que isso é o poder de Deus, porque Ele nos une e nos torna família. Né? Nós somos a grande família de Deus e é maravilhoso fazer parte dessa família. É uma alegria muito, muito grande estar aqui nessa manhã. Eu trago um abraço do meu esposo e dos meus filhos. Infelizmente, dessa vez, eles não puderam vir comigo. Eu estou aqui em São Paulo já tem 2 semanas, está passando muito rápido, e vou ficar até o dia 31. Né? Eu vim para participar de está tendo um seminário de hebraico, imersão em alfabetização em hebraico bíblico, e eu estou participando como facilitadora ali na base da Jocum Casa, na freguesia do Ó. Eu não sei muita coisa por aqui, tá, gente? Se eu falar alguma besteira, vocês me perdoem. E tem sido uma bênção poder participar disso. E depois eu vou explicar para os irmãos, à medida que eu for falando, vocês vão entender melhor o que tem a ver hebraico e não sei o quê. Vocês vão entender melhor o que tudo isso tem a ver. Tá bom? Então, eu trouxe uma apresentação aqui, algumas imagens, né? Na verdade, tem 2 imagens só, e eu trouxe alguns slides para os irmãos poderem acompanhar comigo. E nessa manhã eu gostaria de falar com vocês sobre missões, lógico, né? Porque missionário não fala de outra coisa se não for sobre missões. Mas eu gostaria de falar sobre algo muito especial que Deus está fazendo na nossa época aqui. E é algo que parece ser novo, mas, na verdade, a gente vê a providência divina preparando tudo para que tudo isso aconteça na nossa geração. Né? E
Eu quero falar para vocês um pouco sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo atualmente e um pouco sobre o movimento de tradução oral da Bíblia. Aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias aqui, para que a palavra dele alcance todos os povos e tribos e nações espalhados pela face da terra. Quando nós começamos a louvar o Senhor nessa manhã, a música dizia que todos os povos vão louvar, todas as línguas vão confessar. E eu não vou me adiantar, mas essa realidade, irmãos, dos povos da terra, das línguas da terra, conhecerem o Evangelho, ela ainda está um pouco distante. Mas Deus, ele está se movendo, né? E ele está se movendo para que essa realidade que está um pouco distante possa acontecer e talvez se tornar uma realidade ainda na nossa geração. Amém? Então, aperta o cinto aí, vamos lá. Pode soltar a apresentação, por favor? Eu quero começar falando sobre minha família, gente. Vocês chegaram aqui, eu cheguei ali, já vi família, eu digo, oh, meu Deus, minha família. Tem sido muito difícil ficar longe deles. É a primeira vez que a gente fica tão distante. Vai aparecer aqui a foto deles e vocês vão ver. Meu esposo se chama Josafá, o irmão Laércio, a irmã Denise, o irmão Sérgio. Eles tiveram o privilégio de conhecer nossa família quando eles foram lá no Rio Grande do Norte, porque eu sou piauiense, mas moro hoje no Rio Grande do Norte. E lá no Piauí eu me chamo Itiele, mas no Rio Grande do Norte eu me chamo Itiele, porque se eu falar Itiele, o povo me chama de Chiele. Então tem todas dessas adaptações. Aqui, esse é meu esposo. Tem como pegar a imagem completa? Esse é meu esposo, Josafá. Nós somos casados, obrigada, há 15 anos. E tem 14 anos e um mês que nós estamos no campo missionário. Assim, saímos da nossa terra, né? Quando nós nos casamos, nós já sabemos, assim, antes de começar a namorar, né? A história é bem comprida, não vou contar, mas a gente já sabia, né, que essa seria a nossa vida. Deus já tinha deixado bem claro para nós e desde então nós estamos servindo ao Senhor, servimos a Deus em diferentes lugares, com diferentes tipos de trabalhos. Nós fomos missionários na Índia por 4 anos. Depois, nesse período, a gente trabalhou com combate ao tráfico de pessoas lá, principalmente crianças. Depois, a gente voltou para o Piauí. Fomos trabalhar no norte do Piauí com plantação de igreja. Nesse período, a gente plantou 2 igrejas em cidades diferentes. E, durante a pandemia, a gente retornou para a nossa terra natal, nossa cidade. Ficamos ali por 3 anos. E, há 1 ano, o Senhor nos levou para Jardim do Seridó, onde nós estamos trabalhando com tradução da Bíblia. É mais ou menos a nossa carreira, assim, resumida, né? E, do outro lado, são os meus filhos, os nossos filhos, Samuel e Joana. Samuel tem 9 anos de idade e a Joana tem 7. Parece gêmeos, gente, mas não são, tá? Tem 1 ano e 8 meses aí de diferença, porque a Jo é bem grandona mesmo. Morrendo de saudade deles. Todo dia, mãe, liga para mim, eu estou morrendo de saudade. Enfim, vocês sabem, né? Acho que vocês já tiveram esse momento de ficar longe dos filhos. É muito difícil, mas o Senhor tem nos dado graça, tem nos sustentado e tem consolado o coração deles e ajudado eles a compreender todo o propósito e a razão por trás disso, né, da distância, que não é fácil. Então, vamos lá. Vocês aqui, eu queria que os irmãos também pudessem interagir, tá bom? Eu gosto mais quando a gente tem esse feedback. Não quero que os irmãos durmam, tá? Quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de estar fora do Brasil, em algum momento, e num contexto onde as pessoas não falavam português ou alguma língua que você compreendesse? Pode levantar a mão. E aí, teve aquele momento assim, em que você escuta português. Não sei se já aconteceu isso com você. Aí você escuta português e você fica, quem foi? Quem é? Aonde está? E rapidamente você tenta encontrar, e quando você encontra, talvez uma pessoa que você nunca tenha visto, mas você se sente em casa. Assim, você está no outro lugar, num outro contexto, mas você encontra uma pessoa que fala a sua língua, você se sente, ufa, tem alguém aqui que me entende. E isso acontece aqui mesmo dentro do nosso país. Eu estava na semana passada na igreja ali, Igreja Batista Granja Viana, e no final do culto veio uma pessoa. E aí eu já senti, na hora que ela falou, essa daqui me entende, porque veio com sotaque, assim,
eu falei, gente, como é gostoso. Parece que você se sente já próximo, né? E esse é algo muito chave dentro do que eu vou falar para os irmãos aqui nessa manhã. Por quê? Porque nós vamos falar sobre linguagem, sobre comunicação do Evangelho, sobre comunicação da notícia mais importante que qualquer ser humano na Terra pode receber. A boa notícia do Evangelho, né? Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, e você pode ter uma vida nova. Então, quando nós pensamos em proclamar a palavra de Deus, nós não podemos nos esquecer que nesse proclamar existe o lado de quem está recebendo essa palavra, né? A gente às vezes se preocupa só, não, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso falar para as pessoas de Jesus, e a gente não pensa na pessoa que está recebendo, porque muitas vezes esse anseio de falar, ele parte de uma motivação, não, eu vou falar para eu me aliviar aqui dessa responsabilidade. Que a gente pensa, muitas vezes, que Deus nos entregou essa grande responsabilidade. Vai lá, prega, anuncia e nos deixou sozinhos. Mas isso não é verdade. Jesus, no mesmo momento em que ele nos entrega ali, olha, agora vocês vão, ele diz assim, eu estou com vocês. Então, essa responsabilidade de pregar o evangelho, ela não é, Jesus não jogou sobre nós, ela é nossa, mas nós não estamos sozinhos. Deus está redimindo o mundo e nós estamos indo com Ele. Ele está conosco. Então, nós precisamos pensar, e nós vamos analisar hoje aqui a forma como Jesus fez. Como que Jesus, quando Ele veio aqui, como que Ele fez isso? Como que Ele comunicou o Evangelho, né? Então, pode passar, nós vamos falar sobre isso. A palavra de Deus para todos. Todos precisam ouvir, né? Todos os povos. E existem vários e vários povos que nunca ouviram. Existem muitos povos que nunca ouviram. Pode passar a próxima apresentação. O texto que nós vamos... 2 textos a gente vai ler juntos aqui. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no texto projetado aqui. Mas nós vamos ler 2 textos onde Jesus fala para a gente, olha, vão e ensinem as pessoas sobre mim, apresente para elas quem eu sou. Então diz assim, ó, Mateus 28, 19, todo mundo aqui talvez saiba até de cor já. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, bora falar junto, gente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O próximo texto, por favor. O que nós vamos ensinar? Está pequenininha a letra, gente, mas vamos lá. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz. Esse texto está em Colossenses 1, do 9 ao 12. Nós vamos orar. Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua boa vontade, porque em toda a história e na nossa história, nós temos visto como o Senhor é bom. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que o Teu Espírito ministre os nossos corações, que a Tua palavra encha os nossos ouvidos, o nosso ser, e que a Tua palavra transforme o nosso entendimento e nos faça mais como o Senhor, mais como Teu Filho. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus, Ele nos diz, olha, vão lá e ensinem as pessoas quem eu sou. Ensinem elas a me obedecer.
E aí, o que nós vamos ensinar? Paulo vai dizer aqui em Colossenses, é lógico, toda a palavra ali, nós vamos aprender o que Deus quer de nós, quem Ele quer que a gente seja. Mas aqui eu achei muito interessante as coisas que ele pontua. Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E aí, para a gente conhecer a vontade de Deus, primeiro a gente precisa conhecer a Deus, né? Como que a gente vai saber o que Deus quer se a gente não sabe quem Ele é? Então, Paulo está dizendo aqui, ó, ensinem as pessoas a conhecer a Deus. Deus, ele fala aí, olha, apresente-me para elas. E é isso que a gente faz. Quando a gente chega e começa a contar para as pessoas as histórias da Bíblia, nós estamos apresentando para elas quem Deus é, o que Ele vem fazendo, o caráter de Deus, a bondade, a graça dEle. E aí, ele vai continuar dizendo assim, ó, nós vamos ensinar para elas o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria dEle, para elas terem entendimento espiritual e para que elas vivam de maneira digna do Senhor. Isso é o quê? Obediência. Né? Viver de maneira digna do Senhor é viver em obediência a Ele, que possam agradá-lo e dar frutos em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o seu poder. É isso que nós temos que fazer. Essa é a nossa missão. Né? Então, quando nós somos encontrados por Deus, quando o Evangelho de Jesus transforma a nossa vida, cada um de nós aqui tem a missão, com a ajuda do Espírito de Deus, porque nós não podemos viver o Evangelho sozinhos, sem o Espírito de Deus, sem a palavra de Deus. Nós vamos ensinar para as pessoas quem Deus é e ajudá-las a obedecer à vontade de Deus. Essa é a nossa missão de vida, meus irmãos. Mas aí, a gente pode passar ao próximo. Como que a gente faz isso? Nós precisamos entender que ensinar quem Deus é e obedecer a Deus vai além só de falar para as pessoas, de chegar e dizer, Jesus ama você, você, né, precisa aceitar Jesus, e a pessoa, às vezes, não sabe nem o que a gente está dizendo. Porque dentro do nosso mundo de cristãos, muitas vezes as pessoas nem entendem o que a gente está falando. Né? O nosso linguajar é incompreensível para elas. 3 semanas atrás, eu fui numa viagem missionária no interior bem distante, lá no Piauí. A gente estava lá visitando nossa igreja, né, que é a PIB de Teresina, lá no Piauí. E teve uma viagem missionária e eu e meu esposo fomos. Né, era numa comunidade na zona rural. E nós chegamos lá, os irmãos já têm ido lá fazer evangelismo e eu fiquei responsável pelos adolescentes. E conversando com as meninas, já tinha sido informada que elas tinham já aceitado Jesus, né? E conversando com elas, conversa vai, conversa vem, eu contei para elas a história da parábola do semeador, sobre a palavra de Deus e a semente e tal, enfim. Quando terminou, eu perguntei para elas, que legal que vocês já entregaram a vida a Jesus. E elas começaram a sorrir. Eu falei, não, calma aí, me explica esse negócio aqui. Aí eu falei, vocês entendem o que significa entregar a vida a Jesus? E elas com muita vergonha, né? Eu falei, não, pode falar, porque talvez vocês só vão me ver hoje, então manda aí as perguntas. Aí elas disseram assim, olha, a gente achava que entregar a vida a Jesus é crer nele, querer crer nele, a gente quer crer nele, a gente quer acreditar em Jesus, mas a gente não sabe bem o que significa isso. Aí outra disse assim, eu acho que entregar a vida a Jesus é parar de ir para a festa, enfim, não namorar, essas coisas, né? Aí eu falei assim, tá bom, pois eu vou explicar para vocês o que significa entregar a vida a Jesus, né? E aí eu sentei com elas, fiquei um tempão, explicando o que isso realmente significa. Mas elas, na primeira vez, gente, se vocês chegarem lá no sertão, dificilmente, se você perguntar para uma pessoa, você quer entregar a vida a Jesus? É impossível quase uma pessoa dizer não, porque todo mundo quer Jesus, né? Ninguém vai rejeitar Jesus. Só que a gente, às vezes, não consegue proclamar o que isso significa. O que a Bíblia diz sobre o que isso significa. E é muito distante para as pessoas entenderem. Então, eu sentei com elas e comecei a conversar. E aí, a gente vai falar sobre... Aí entra a importância da gente pensar em quem está recebendo a mensagem. Que, às vezes, a gente está tão ansioso para a pessoa dar logo a mão de fé e dizer, eu aceito Jesus. E a gente esquece que, primeiro, Deus nos manda ir ensinar quem Ele é. A gente vai ensinar quem Deus é, o que Ele está fazendo, e a pessoa, a partir do momento que como que alguém vai conhecer a Deus e vai dizer não para Ele? Vai dizer, não quero Deus.
né? Então, nós precisamos, talvez, reajustar um pouco a forma como nós estamos comunicando o Evangelho. É lógico que tem muitas pessoas que, da primeira vez ali, Deus move, a gente não pode impedir, Deus é muito grande. E muitas vezes, naquele primeiro contato, a pessoa, o coração dela é capturado por Deus. Mas tem muitas pessoas que vai precisar de mais tempo, e investir mais tempo em relacionamento, e ela ver Deus na sua vida, para que ela venha realmente tomar essa decisão de dizer: eu quero viver para Jesus, eu quero entregar o meu coração a Ele. Pode passar o próximo. Então, o Evangelho, Jesus ele entrega ali para os discípulos e para a igreja ali local a responsabilidade de entregar o Evangelho para o mundo. E é a mesma responsabilidade que eu e você temos. Na nossa geração hoje, nunca houve nenhum momento na história tanta facilidade para anunciar o Evangelho. A igreja ela é grande em número, ela tem muito recurso, e hoje a tecnologia ela nos proporcionou a possibilidade de fazer coisas que há 30, 40 anos atrás, ou menos até, seria impossível. Então, nós temos hoje em nossas mãos todas os meios e ferramentas de tornarmos o nome de Deus conhecido para todos os povos da terra. E aí a gente pensa agora, tanto no contexto sertanejo, como no contexto transcultural, né? Fora do Brasil, mesmo transcultural dentro do Brasil, entre povos indígenas, ou povos quilombolas, ou ciganos, a gente pensa assim: será que as pessoas estão ouvindo? E ouvir, quando eu digo, não é só escutar, mas é compreender. Será que elas estão compreendendo? Eu cresci ouvindo dizer que o Piauí é o estado menos evangelizado do Brasil, né? E aí hoje, né, eu já tenho uma meia idade e eu fico pensando assim: isso não é verdade, gente. Nos últimos 15 ou 20 anos eu tenho visto enxurradas de irmãos e organizações e igrejas indo para o Nordeste, e especificamente meu estado, que eu posso dizer, né? E pregando o Evangelho, e nas férias, e igreja sendo plantada. Só que aí hoje eu fico pensando assim: será que a questão não é a proclamação, que não está sendo proclamado? A questão é que talvez nós não estamos dando importância para a forma como as pessoas ouvem e compreendem o que nós estamos falando. E aí eu quero introduzir, talvez, para os irmãos, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, a língua do coração, a linguagem do coração. Quando eu falei para você, aqui no início, quem já esteve num contexto fora da língua portuguesa, e quando ouve uma pessoa falando português, você sente um calor, né? Você sente assim uma aproximação, porque o português é a sua língua do coração. É a linguagem que você consegue se comunicar e que você consegue entender o que as pessoas comunicam com você. Então, se alguém chegar para você dizendo declarações de amor em grego, talvez tenha alguém aqui que fale, né? Eu mesmo, se falar para mim, não vou entender nada. Você vai ficar assim: ah, tá, e daí? Você não vai entender, não vai fazer diferença para você. A pessoa pode estar falando o poema de amor mais emocionante e lindo. Não adianta. Se essa Bíblia aqui fosse em grego e em hebraico, eu já entendo um pouquinho, né? Talvez faria um pouquinho de diferença. Mas, bem pouquinho mesmo. Mas se fosse uma Bíblia em grego e em hebraico, gente, talvez minha fé ainda fosse ainda bem imatura. Então, nós precisamos pensar sobre como as pessoas recebem a mensagem, que vai definir não só como elas vão viver aqui, mas toda a eternidade delas, de uma forma que elas compreendam. Pode passar o próximo. Então, eu queria falar para vocês sobre povos de tradição oral. O que são povos de tradição oral? São povos em que todo o conhecimento que eles dão valor, que é importante para eles, é transmitido através da oralidade, da contação de histórias, primariamente, e das várias formas que a oralidade se manifesta. Danças, dramaturgia, música, festa, poesia, pintura. Então, a maioria... Não sei, aqui para o Sudeste, porque a gente sabe que o Sul do Brasil, o Sudeste do Brasil, ele, de certa forma, ele é mais... As pessoas têm mais acesso à educação, ao letramento, né? Lá para a gente também já é uma realidade. Mas, fora disso, o povo sertanejo é um povo que transmite o seu conhecimento assim. A gente ama contar história, e eu acho que todo mundo aqui gosta de ouvir uma boa história também.
E a gente ama transmitir as coisas que a gente considera que tem valor através de histórias. E a gente tem a música é algo muito rico, né? E também pinturas e manifestações artísticas. Até no final os irmãos vão eu trouxe para os irmãos um tipo de arte que é esculpida na madeira, né? Que a gente chama de xilogravura. Não sei se vocês já ouviram falar, em que o sertanejo ele expressa ali as imagens do sertão, tanto de fauna, flora, o povo e as suas vivências da seca, da chuva, as aves, enfim, eles retratam através da xilogravura os carnaubais, toda a nossa beleza, né, do nosso lugar. Então, isso é uma realidade no meio do nosso povo. E vários povos do mundo, eles são povos de tradição oral. É assim, os indígenas, por exemplo, eles não têm uma escrita, né? Agora, que depois que missionários passaram 30, 40 anos lá dentro, aprendendo a língua, desenvolvendo um alfabeto e depois alfabetizando esse povo, é que eles têm uma escrita. Mas, originalmente, a tradição deles, todo o conhecimento deles e também de quem Deus é transmitido através das músicas, das danças, dessa forma. Então, isso são povos de tradição oral. Pode passar o próximo. Como eu já falei para os irmãos, a maioria dos nossos esforços missionários, eles são esforços missionários que a gente transmite o evangelho da forma como a gente acha que é melhor, né? Mas eu acho que talvez a gente poderia parar e pensar um pouco em quem vai receber. Será que essa pessoa ela vai entender? Eu vou contar um testemunho para os irmãos. Quando nós moramos na Índia, 2 testemunhos. Meu esposo, eu não podia ir por causa, né? Enfim, mulher não podia fazer esse tipo de trabalho. Mas a gente trabalhou com a apresentação do filme Jesus em vilas onde as pessoas nunca tinham ouvido falar no nome de Jesus. E meu esposo ia junto com a equipe, né? E no final eles entregavam o Novo Testamento na língua majoritária do país, né? E esses povos, gente, são povos de tradição oral também. Eles não sabiam ler. Então, passava o filme, entregava a Bíblia e ia embora, né? Porque a gente não podia ficar lá com eles. Era bem arriscado. E aí, hoje, eu fico refletindo naquilo. Oh, meu Deus, o povo recebia a Bíblia e fazia o quê com ela? Guardava lá um livro fechado, né? Um livro como qualquer outro livro. Por quê? Porque eles poderiam até abrir, mas eles iriam conseguir ler esse livro e ser impactado pela verdade que ele carrega. Outro exemplo, no período que a gente voltou para o Brasil e fomos trabalhar com plantação de igreja, nós plantamos uma igreja numa cidade universitária, numa cidade maior, e depois fomos para uma cidade bem pequena, de 6 mil habitantes. E lá, a comunidade que a gente estava alcançando era uma comunidade de pessoas mais idosas e pessoas que também não eram alfabetizadas, né? E eu queria que os irmãos entendessem aqui que a tradução oral da Bíblia não é só para quem já é para quem não sabe ler, tá bom? Muitas pessoas que sabem ler, elas preferem a tradução oral porque fala mais profundo ao coração delas, tá? E aí nós tínhamos ali o culto no domingo à noite, né? A pregação da palavra que meu esposo fazia, tudo direitinho, né? A pregação expositiva e tal. E quando a gente olhava para os irmãos, eles estavam tudo assim, ó, dormindo. Por quê? Porque para eles aquilo ali não alcançava o coração, era entediante para eles. Aí meu esposo ficava, e agora, amor, está tendo alguma coisa, porque o povo não entende, eu estou falando e o povo não entende. Aí a gente começou a fazer um experimento no nosso pequeno grupo de quarta-feira em casa, né? Ele pegava a história da Bíblia e contava a história. No jeito que o sertanejo fala, né? Usando as mesmas palavras e tal, entonação. E a gente começou a ver uma grande diferença, porque os irmãos começaram a interagir. Eles estavam ali participando, iam embora, e quando eles voltavam, eles se lembravam do que eles tinham aprendido na quarta-feira. Mas no domingo, todo mundo dormia. Então, isso foi muito antes da gente começar a estudar sobre essa questão de tradição oral, sobre oralidade, e a Bíblia no formato oral para as pessoas. E aí eu ficava, um tempo desse aí, eu lembrando disso, eu falei, gente, olha que interessante, né? Por que era diferente do domingo para a quarta? Porque a gente falava do mesmo jeito que o povo falava. E a gente contava tudo o que Jesus fez para eles,
do mesmo jeito que a Bíblia diz, só que num jeito que eles estavam compreendendo. E a palavra de Deus transformou o coração daquelas irmãs e daqueles irmãos. E a igreja nasceu ali naquele lugar. Então, é muito importante que a gente use um estilo de comunicação adequado. Eu estava aqui maravilhada, né, vendo como que a igreja se importa com a comunidade dos irmãos que não conseguem, né, entender como a gente fala aqui. E aí a irmã está ali interpretando para ele em Libras. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É a gente entender e se importar com as pessoas que entendem o Evangelho de uma forma diferente que nós entendemos. Né? Pode passar o próximo slide. Obrigada. Então, eu quero falar sobre o desafio que nós temos hoje. Eu trouxe aqui os números, já falei um pouco sobre isso. Os povos não alcançados do mundo hoje, gente, 70% deles são povos de tradição oral. O que significa isso? São povos que transmitem seus conhecimentos, a verdade, o que eles acreditam de mais precioso através da contação de histórias. Das 7.828 línguas faladas no mundo hoje, só 726 têm a Bíblia inteira traduzida. Vocês sabiam disso? Gente, quando eu ouvi isso, eu fiquei, não pode ser. Nós somos um dos poucos povos no mundo que tem o Novo e o Velho Testamento aqui, ó, acessível para nós. Somente, eu sou ruim de matemática assim, das porcentagens, mas tipo, mais ou menos uns 10%, um pouco mais de 10% das línguas do mundo tem a Bíblia inteira traduzida. É muito pouco, gente. E aí nós cantamos e nós cremos que isso vai acontecer porque Deus falou e o que Ele fala se cumpre. A palavra diz que todos os povos da terra conhecerão, saberão, confessarão quem Deus é. Mas somente 726 línguas têm a história de Deus completa na mão deles, para eles lerem ou ouvirem, né? Então, é muito pouco e nós temos um grande desafio. O desafio é meu e seu, né? Porque é nossa responsabilidade. Então, dessas 7.825 línguas que tem no mundo, gente, esse número das línguas é um pouco, né, divergente. Tem gente que diz que é 7.828, outros que diz que é 7.300. Por quê? Tem muitas línguas morrendo, né? E tem ainda muitas línguas surgindo. Então, fica ali, né? Não vai e vem. Mas dessas línguas, 45% são línguas anágrafas. São línguas que não têm uma forma escrita, só falada. E a gente sabe que o processo para um missionário ser enviado para esse povo e ele aprender essa língua e desenvolver um alfabeto e traduzir a Bíblia leva, no mínimo, 40 anos. No mínimo. É mais ou menos isso. Então, nós temos sido desafiados por Deus e muitos homens e mulheres de Deus, das grandes organizações que trabalham com tradução da Bíblia, têm entendido um novo tempo nesse mundo, nesse universo de tradução da Bíblia, né? Que é a tradução oral da Bíblia, que é feita de forma mais rápida, né? Que é feita pelo povo local, porque por mais que eu aprenda uma outra língua, jamais eu vou falar aquela língua como o povo local. Jamais. Eu posso estudar inglês minha vida inteira, tem vários anos que eu estudo inglês, mais de 15 anos, e eu nunca vou falar inglês como um falante nativo. Por mais que eu more lá, sempre eu vou ter, porque a nossa língua, ela também forma, ela dá forma à forma como nós vemos o mundo, né? Então, pode passar o próximo slide, por favor. A gente tem esse grande desafio diante de nós, de traduzirmos a palavra de Deus para os povos que ainda não têm a palavra de Deus. E de traduzirmos de uma forma que eles vão poder compreender. E aí eu vou falar para vocês um pouco sobre a oralidade na Bíblia. A Bíblia é, em grande parte, um livro oral. Antes de ser escrita, a Bíblia era falada, contada, né? Era contada, e aí depois Deus dá a bênção, né? Desenvolve a escrita, e agora a Bíblia está ali escrita, e a gente tem esse documento que chega até a gente. Eu fico maravilhada, né? Os escritos do Mar Morto que foram encontrados, e eles pegam e comparam com os escritos mais recentes, e é exatamente a mesma coisa, né? É muito lindo isso, a fidelidade com que os escribas mantiveram, né, sem mudar o texto da palavra de Deus. 43% narrativa, 33% poesia e 24% discurso. Tudo isso é o quê, gente? Oral.
narrativa é contado, poesia é falado e discurso também é falado. O povo de Israel era um povo de tradição oral. E Cristo, ele usou contação de histórias em todo o ministério dele para ensinar os princípios do reino que ele veio, né, inaugurar. Então, nós temos aqui na palavra de Deus essa preciosidade de ver que Deus, ele se importa com a forma que nós compreendemos. Pode passar o próximo. Então, Jesus, gente, olha só, e eu queria que a gente pensasse muito nisso aqui. Jesus, o Filho de Deus, Filipenses vai dizer que ele se despiu de toda a sua glória e ele se encarna e ele vem em um momento, né, da história. E Jesus, ele não falava uma língua divina, uma língua diferente. Ele veio e falou grego, koiné, falou aramaico, falou hebraico, para que as pessoas ali entendessem o que Deus estava querendo falar com elas. Então, o próprio Deus, ele se importa com a forma como nós compreendemos. Olha esse amor, gente. Olha essa bondade e graciosidade de Deus. Por que nós não podemos nos importar? Nós recebemos de Jesus essa inspiração e exemplo de nos importarmos com... Isso é amor ao próximo. Isso é amar o nosso próximo. É a gente se importar com a forma como eles vão entender o Evangelho. E aí, pode passar, por favor? Então, Jesus, ele se encarnou e ele veio e deixou para a gente essa preciosidade, esse exemplo de nós nos importarmos com o contexto de quem está recebendo ali aquela palavra. E aí, eu vou falar para vocês aqui um pouco da importância de se fazer isso. Quando nós comunicamos o Evangelho da forma como a pessoa compreende, gente, um movimento... Porque, assim, eu estava falando para a Denise e o Laércio antes, lá no café da manhã. Você imagine só, a gente soma duas potências. A palavra de Deus, que diz que penetra o nosso interior como uma espada de dois gumes, ela vai lá dentro. E a gente junta outro lado, que é a língua do coração. Aquele jeito de comunicar que vai lá no seu interior, né? E um movimento acontece, porque as pessoas entendem o Evangelho na forma como ele precisa ser entendido. E a gente evita problemas como a gente vê hoje no nosso país. O sincretismo, as pessoas unindo a fé evangélica, cristã, né, com várias outras coisas. A gente evita a interpretação incorreta daquilo que Jesus veio ensinar. Então, pode passar, por favor. A palavra de Deus, quando ela é ensinada de forma apropriada para um povo, na sua cultura, ela vai produzir transformação. E eles vão ser capazes de reproduzir isso. Eles vão ser capazes, eles vão receber não só no evangelismo, mas eles vão usar essa forma de comunicação no discipulado, no treinamento de líderes locais, e a igreja nasce ali naquele lugar. Isso já tem acontecido no mundo hoje. Na África, na Ásia, todos os 4 cantos da terra, a palavra tem sido entregue para vários povos, na forma como eles entendem. E Deus tem feito um movimento de transformação. Pode passar, por favor, meu irmão. Devido aos estilos de comunicação e aprendizado dos comunicadores orais, gente, que refletem seus processos de pensamento, porque a forma como a gente fala, ela também determina a forma como nós entendemos e processamos informação e tomada de decisão, isso deve ser feito principalmente por meio de apresentações narrativas da palavra de Deus. Deus, ele nos deixou... o tempo é curto e eu não tenho como contar para os irmãos tudo, mas o que a neurociência tem mostrado ultimamente é que a forma como a melhor forma para nós recebermos conhecimento e esse conhecimento impactar o nosso coração é através da contação de histórias. Quem aqui não gosta de uma boa história quando é contada? Quando você conta uma história, não é só era uma vez... Para a criança mesmo, o Ministério vai contar para a criança uma história se você não está seguro dela, se você não usa outros gestos, expressão e imagens, eles não vão dar atenção para você. Então, se a gente se importa em comunicar para a comunidade surda, para as crianças, nós precisamos pensar em outros povos também, gente. Precisamos lembrar deles. Pode passar, irmão. E eu já estou indo para concluir. Eu queria deixar claro, porque sempre as pessoas recebem isso como, então quer dizer que a Bíblia escrita não serve mais. Não é isso, tá? Não é a Bíblia oral contra a Bíblia escrita, mas, na verdade, é mais uma forma, mais uma ferramenta que Deus está nos
ajudando a lembrar que existe, né? Para que os povos da terra conheçam quem ele é e possam adorá-lo, tá bom? Na própria Bíblia, Deus, a gente vê lado a lado ali. Moisés, escreve. Obrigada, irmã. Moisés, escreve. Eu vou colocar aqui. O cântico, a poesia, né? A gente vê na palavra de Deus inteira a proclamação oral e a proclamação através da escrita. Então, pode passar para o próximo. Nós precisamos dar importância para isso. A oralidade, ela é uma estratégia que Deus está nos dando no nosso tempo, para que nós possamos alcançar os povos do Brasil que ainda não conhecem o Evangelho e os povos do mundo inteiro. Pode passar o próximo, por favor. A tarefa final que nós temos, irmãos. Esses dias uma jovem perguntou para mim, você acha que a gente é a última geração e não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, eu não sei. O que eu sei é que eu quero ser fiel a Deus com aquilo que Ele está me entregando no meu tempo e durante o período de vida que eu tenho aqui nessa terra. Quando eu era ainda bem nova, quando Deus me chamou para ser missionária, eu não entendia nem um pingo do que Deus iria fazer na minha vida, não tinha nem noção. Mas eu sabia de uma coisa já naquele tempo, é que eu queria, nos dias de vida que Deus me desse aqui nessa terra, ser fiel a Ele, para que as pessoas que ainda não conhecem a Ele possam conhecer a Ele e adorá-lo, possam experimentar daquilo que eu experimentei e experimento todos os dias. Então, o mundo, ele está mais preparado para ouvir o Evangelho, talvez, do que nós estamos prontos para entregar. Todos os lugares aonde a gente chega e fala, e as pessoas realmente entendem quem Jesus é, elas recebem. Por quê? Porque existe, irmãos, algo dentro do coração do ser humano que clama por Deus. Né? Existe aquele vazio que a gente tanto fala. E muitas vezes nós não estamos sendo eficientes na forma como nós comunicamos. Cada um desses povos, eles têm um jeito especial que foi dado por Deus a eles, para que eles entendam na linguagem, na forma de ver o mundo. Quando nós vamos proclamar o Evangelho para esses povos, nós precisamos entender isso. Será que nós estamos dispostos a nos esvaziar de nossos métodos, do nosso jeito que a gente prefere, para falar na língua do coração daqueles que estão esperando para ouvir quem Jesus é? Esse é o último? Ok. Então, eu queria que a gente agora parasse um pouco e... Eu sei que foi uma enxurrada de informação, talvez nova, mas eu queria que a gente parasse agora nesse momento e orasse ao Senhor. Porque eu creio que Deus não me trouxe aqui em vão. Gente, nada na nossa vida acontece por acaso, né? No livro de Ruth, a gente vê o acaso ali sendo regido por Deus. Uma moça que volta viúva de um lugar e vai catar espigas numas roças e, por acaso, ela chega no campo de Boaz. E, por acaso, Boaz era um dos possíveis resgatadores de Noemi e Ruth. E quem era que estava por trás daquele acaso, gente? O Deus que, através desses por acasos, estava iniciando uma família que iria gerar a linhagem real do rei Davi, de onde viria o Salvador do mundo. Deus não tem acasos, né? Eu sei que os irmãos estão aqui nessa manhã e talvez Deus queira falar com você, queira desafiar você a fazer parte disso. Talvez todos nós temos algo que podemos contribuir, uma habilidade que nós podemos contribuir no movimento missionário, no movimento de tradução da Bíblia no mundo. São pouquíssimos os obreiros que estão dentro desse movimento. Pouquíssimas pessoas estão envolvidas com isso. E talvez Deus queira desafiar você a se movimentar com Ele nessa área. Ou talvez Deus queira movimentar você a, orar por essa realidade. Ou você adotar um missionário que trabalhe com tradução da Bíblia. Ou contribuir com alguma organização que está treinando pessoas para traduzir a Bíblia. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele fala, e Ele pode falar com você. Então, nós vamos orar. E depois que a gente fizer essa oração, eu queria que a gente orasse por um povo
que eu me lembrei quando eu entrei aqui, que eu também não sei por que eu me lembrei. Mas existe um povo em uma ilha isolada na Índia, chamado Sentinelas. E esse povo é um povo tribal, e nunca um missionário conseguiu chegar lá. Há uns 6, 7 anos atrás, um jovem americano tentou ir e ele foi morto, porque eles não recebem, eles nunca tiveram contato com a civilização. E eu queria convidar você a orar, porque esse povo, sempre eu me lembro dele, e eu lembrei hoje quando eu cheguei aqui, e eles precisam ouvir o Evangelho. Eles são um dos povos que estarão um dia diante do trono do Cordeiro adorando a Ele. Mas eles ainda não ouviram, e ainda parece ser algo impossível. Mas o nosso Deus é Deus do impossível, né? Então vamos ficar de pé. E nós vamos orar, vou dar alguns minutos, e você vai orar a Deus, e você vai perguntar para Ele assim: Senhor, como eu posso fazer parte do movimento de tradução da Bíblia que o Senhor está fazendo no mundo hoje? Eu não tenho resposta para você, mas o Senhor tem, né? E você pode fazer parte disso. Não há nada mais maravilhoso que traga mais alegria ao nosso coração do que nos movermos com Deus. Deus está se movendo sobre a terra. E participar disso, gente, é a melhor satisfação que nós podemos ter na nossa vida. Então você pode orar aí, depois eu irei orar pelos irmãos e orar também pelo povo sentinela. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, porque nós estamos aqui nessa manhã, porque um dia a Tua graça nos alcançou, como a música diz, a Tua graça nos alcançou, e nós queremos viver para Ti, Senhor. O Senhor deu sentido e propósito para a nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor usou tantas pessoas para que o Evangelho chegasse até nós. Obrigada porque o Senhor impactou as nossas vidas, Senhor, e transformou a nossa história. E hoje nós estamos aqui. Nessa manhã, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração e conduza a nossa história para que nós possamos estar envolvidos com o Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo, para que a Tua palavra chegue a todos os povos da terra, para que todos ouçam quem o Senhor é e conheçam aquilo que o Senhor está fazendo e possam Te adorar, Senhor. Nós ficamos, Senhor, impactados e chocados diante da realidade de que apenas pouco mais de 10% dos povos do mundo têm a Tua palavra inteira na língua deles, Senhor. Nós queremos fazer parte da mudança desses números, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai. Cada um desses irmãos aqui nessa manhã, dessa igreja, Senhor. Faz arder no nosso coração o desejo para que a Tua mensagem alcance os 4 cantos dessa terra e nós possamos fazer parte disso. Levanta, Deus, aqui tradutores, professores, Senhor. Levanta aqui pessoas que vão ajudar os missionários locais, Deus, a compreender melhor o texto, teólogos, Senhor. Levanta aqui, Senhor, pessoas que irão contribuir para que a Bíblia oral, os radinhos possam chegar no mais distante possível. Senhor, levanta aqui pessoas que vão ajudar na parte de tecnologia, Senhor, que nós precisamos tanto. Levanta aqui nessa manhã pessoas que vão treinar obreiros locais, nas estratégias de discipulado através da oralidade, Senhor. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está se movendo no mundo, Pai, e nós não queremos ficar de fora, porque nós queremos fazer parte, Deus, da transformação que o Senhor está trazendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e nós queremos orar agora, intercedendo pelo povo sentinela. Você pode orar aí no seu lugar também. Um povo que nós não conhecemos quase nada deles, além da localização deles, Senhor, que está ali nas ilhas Andaman e Nicobar, no Oceano Pacífico. Eu sei que o Senhor vê esse povo. E eu sei que o Senhor deseja fazer o Teu nome conhecido para eles, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, levanta, Deus, aqueles que irão até lá.
abre as portas para que a tua mensagem chegue naquele lugar. Deus, move o coração daquele povo, Senhor, para querer receber, Senhor, a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Às vezes a gente não sabe nem como orar, Senhor, porque é algo que parece tão impossível. Mas nós te pedimos, Senhor, usa as nossas vidas para que o Evangelho alcance o coração daquele povo, para que um dia nós possamos estar diante do Senhor, do teu trono, como diz ali em Apocalipse, adorando povos de toda tribo, língua e nação, representados ali, dizendo: a salvação pertence ao Cordeiro. Muito obrigada, Deus, pela tua palavra que realmente corta o nosso interior, ela nos atravessa, Senhor, e nos dá vida nova, Deus. Obrigada pelos meus irmãos aqui, Senhor. Obrigado pelo pastor dessa igreja, por essa igreja, porque eles têm se envolvido com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo, Pai. E que cada vez mais, Senhor, essa seja a realidade do teu povo aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado pela vida do Laércio, da Denise, do Sérgio, Deus, que o Senhor nos apresentou ali há meses atrás. E por causa disso, esse momento aqui pode acontecer. Nós te agradecemos, Jesus, e te damos graças em nome de Jesus. Amém.